ser mais uma historinha do rei Davi. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor faz e fez na nossa vida e agora te pedimos para acalmar nosso coraçãozinho para ouvir mais uma vez a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, o rei Saul havia morrido e agora quem era o novo rei? Vocês lembram? O novo rei era o rei Davi. O rei Davi, ele acreditava muito em Deus. Ele fazia tudo certinho. Só que o que aconteceu um dia, eu vou contar para vocês. Ele teve uma manchinha lá no coração dele por um pecado que ele cometeu. E eu vou falar o que foi esse pecado, tá certo? Então, Davi estava lá no seu palácio. Ele saiu correndo lá dentro do seu palácio. E quando ele olhou lá para baixo, havia uma mulher muito bonita. Então ele retornou para o palácio e foi lá perguntar para o seu servo quem era aquela moça que estava lá embaixo. E o servo falou que a moça era Batseba, ela era a esposa de Urias, um moço lá do exército de Davi, muito importante. Então ele falou que queria vê-la. Então o servo foi lá chamar Batseba, Batseba foi lá no palácio. Chegando lá no palácio, eles se deitaram juntos e depois ela descobriu que estava grávida de Davi. E quando Davi soube disso, Davi ficou muito furioso, porque ele não sabia o que ele ia fazer. Então ele teve uma ideia. Ele pegou e pediu para chamar Urias, que Urias estava numa guerra. Então Urias chegou lá no palácio e Davi falou com ele. E falou assim: Urias, você é um moço muito importante no meu exército, eu sei que você trabalha muito, você é muito esforçado, então eu quero que hoje você vá para casa descansar, porque daí isso faria com que o filho não fosse do Davi. Então ele falou assim: não, mas os meus colegas estão lá na guerra, estão sofrendo, eu não posso deixá-los sozinhos. Então Urias não obedeceu Davi. Urias voltou para a guerra. E Davi ficou pensando: Urias não foi para a casa dele, o que eu vou fazer agora? E daí Davi teve mais uma ideia. Ele pensou assim: eu vou chamar Urias novamente. E lá foi ele chamou Urias novamente. Urias chegou lá e ele perguntou: o que o senhor quer? Ele falou assim: eu escrevi uma carta e quero que você leve para o chefe da guerra, lá do exército. E ele fez isso, levou a carta lá para o chefe. Chegando lá, o chefe leu a carta e lá estava escrito que Davi queria que Urias ele comandasse todo o exército, ele fosse à frente do exército. E foi isso que Urias acabou fazendo. E sendo que ele foi na frente do exército, ele acabou morrendo. E será que agora o Davi estava livre? Agora ele poderia ficar com a esposa de Urias, porque Urias estava morto, e poderia dizer que o filho era dele. E será que isso foi legal? Então ele pediu para chamar Batseba lá. Então ele se casou com Batseba. Porque daí agora Batseba não tinha mais marido e Davi casou com Batseba. Só que vocês acham que isso foi legal, crianças? Ele não teve nenhum pecado, né? Porque agora Urias já estava morto, não ia acontecer nada com ele, né? Não ia ter nenhuma consequência esse pecado dele. Só que não, teve um certo dia que apareceu um profeta lá no palácio de Davi. O profeta Natan. Ele apareceu lá no palácio e falou para Davi que ele tinha uma história para contar para ele. Vocês querem ouvir a história? Foi assim: tinha um homem muito pobre que tinha uma ovelhinha. Ele só tinha uma ovelhinha. Ele tinha essa ovelhinha e ele cuidava dessa ovelhinha. Ele gostava muito dela, ele dava comida, ele dava banho nela. E o vizinho desse moço pobre era um moço muito rico, era um homem muito rico que tinha várias ovelhas. Só que teve um dia que esse moço rico ia fazer uma janta para suas visitas
E da vez de ele ir lá pegar uma das suas ovelhas, né, para acabar matando e dando de comer para eles, ele pegou a única ovelhinha que aquele moço pobre tinha. E daí o profeta Natan perguntou para o Davi: o que você faria com esse homem rico? E Davi falou assim: eu mandaria matar esse homem rico. Daí o profeta Natan falou assim: esse moço rico é você. É a mesma coisa do que você fez. Você mentiu, você mandou matar Urias e você ficou com a esposa de Urias. Você fez um pecado muito grande. E será que Deus ia perdoar Davi? Aí Davi ficou pensando assim: é verdade, eu cometi muitos pecados. Então ele foi pedir perdão para Deus. Deus deu o perdão para ele, só que todos os pecados que a gente comete, sempre existe uma consequência. E a consequência do rei Davi, por ele ter cometido esse pecado, foi que o que aconteceu? Ele se casou com Batseba, né, como eu tinha falado antes, e o que aconteceu? Quando o filho de Batseba nasceu, o filho dos dois nasceram, ele acabou morrendo. Então foi uma consequência do pecado de Davi. Assim como Davi, nós também temos muitos pecados, mas o importante é se arrependermos dele e pedir esse perdão a Deus. Crianças, confessem os seus pecados a Deus e ele os perdoará. Obrigada, crianças, e até a próxima. Tchau!